Já terminou o quarto dia de testes da pré-temporada da Fórmula 1 em 2026 no circuito de Barcelona. E novamente tivemos um dia sem maiores incidentes, onde algumas equipes já completaram seus 10 treinos autorizados. E finalmente vimos o primeiro contato do Aston Martin desta temporada. Um quarto dia caracterizado por pouquíssimos incidentes e 6 carros que entraram na pista para dar vida a este penúltimo dia de testes da pré-temporada. Então, para não prolongar mais este vídeo, para nós é hora de ver o que o quarto dia da pré-temporada nos deixou e qual foi o trabalho das 6 equipes que entraram na pista. Nesta quinta-feira, o penúltimo dia desses testes, a equipe alemã encerra a pré-temporada após usar seus 3 dias de testes autorizados. Mais uma vez, surpreenderam pelo número de voltas e por mais um dia sem qualquer problema que os impedisse de andar pela manhã. Andrea Kimi Antonelli foi quem conduziu o carro, aproveitando mais um dia de alta quilometragem pela manhã. Ele completou 90 voltas em stints longos e trabalhou com sensores aerodinâmicos. Pela manhã, seu melhor tempo foi de 1 minuto 17.081, o que o colocou como líder da sessão. Durante boa parte do dia e à tarde, ele passou o comando do W17 para Joe Russell, e ontem ele já havia dito que tentaria testar um pouco mais o ritmo hoje. E pelo menos, ele não só termina com outra sessão de mais de 70 voltas, mas também marca o melhor tempo da pré-temporada até agora, com um tempo de 1:16.641, embora, como sempre ressalto, os tempos não significam nada. Segundo relatos, a Mercedes realmente apertou um pouco mais neste último dia e no final eles vão embora nesta quinta-feira, com mais de 60 voltas somadas entre os dois pilotos e quase 500 voltas no total. Mais do que qualquer equipe até agora, Mercedes. Assim termina a pré-temporada em Barcelona com sensações muito positivas. Todos os dados, especialmente desta pré-temporada privada, devem ser analisados com cautela, mas a Mercedes mostrou consistência e confiabilidade impressionantes. Boa base para trabalhar nos próximos dias, antes do início da temporada no Grande Prêmio da Austrália. Depois de aparecer na terça, ele retornou ao circuito de Barcelona para mais um dia, onde a confiabilidade continua se destacando. E foi mais um dia com muita quilometragem para a equipe do cavalo rampante, em uma sessão muito mais produtiva do que a da manhã de terça-feira. O carro ficou com Lewis Hamilton, que teve problemas de aderência e chegou a rodar, mas sem consequências. Depois conseguiu andar normalmente e até Hamilton comentou que as sensações foram positivas. Ele termina com 87 voltas completadas e 1:18 e passa o volante do carro para a parte da tarde. Leclerc, que ficou responsável por acumular alta quilometragem novamente, completou 83 voltas e marcou o terceiro melhor tempo do dia, com um tempo de 1:18 e, juntos, os pilotos conseguiram somar 170 voltas, tornando a equipe a que mais acumulou quilômetros hoje. Por isso, a Ferrari segue destacando-se em confiabilidade, e como a Mercedes não enfrentou problemas sérios, ótimos sinais para a equipe italiana. Vamos ver se amanhã eles terão outro dia assim, porque ainda precisam encerrar seu último dia autorizado, então é certo que os veremos na sexta-feira, girando no circuito de Barcelona. McLaren não teve um dia fácil e enfrentou seu primeiro problema nesta pré-temporada, o que limitou bastante a quilometragem acumulada durante esta quinta-feira. O carro esteve sob o comando de Oscar Piastri, que durante a manhã conseguiu completar um total de 48 voltas e marcou como melhor tempo, 1:18.419. O problema é que após a pausa para o almoço e durante a sessão da tarde, eles não foram mais vistos na pista. A McLaren teve um suposto problema no sistema de combustível e não conseguiu consertá-lo à tarde. Portanto, no final, a McLaren acabou ficando apenas com o trabalho da manhã. Eles esperam conseguir reparar o problema para poder voltar à pista amanhã. Quinta-feira não foi boa para a equipe campeã do mundo, que precisará recuperar o trabalho perdido no último dia da pré-temporada. Mas felizmente eles ainda têm esse dia, e vamos ver se conseguem aproveitá-lo ao máximo e ter uma última jornada sem problemas que os impeçam de continuar somando quilometragem. Racing Bulls usou seu último dia de testes da pré-temporada nesta quinta-feira, levando ambos os pilotos à pista para encerrar as atividades. Pela manhã, o responsável por conduzir o carro foi Liam Lawson, que, como em outros dias, aproveitou uma sessão tranquila, completando 64 voltas antes de passar o volante à tarde para Arvid Lindblad, que deu 47 voltas no total, proporcionando a Racing Bulls uma quilometragem de 106 voltas entre seus dois pilotos e encerrando uma pré-temporada sem muitos sobressaltos. Com isso, a Racing Bulls segue direto. Faenza encerra sua pré-temporada, e não voltaremos a vê-los até daqui a 2 semanas quando começar o teste no circuito do Bahrein.
Após os problemas de segunda, a Cadillac retornou à pista em seu segundo dia de testes, com autorização e responsabilidade para conduzir o carro o dia todo. Foi Checo Pérez que conseguiu acumular mais quilômetros do que vimos na segunda-feira, e onde não enfrentaram os mesmos problemas que vimos na segunda-feira. Isso permitiu que Checo completasse um total de 66 voltas neste dia, o que ajuda a continuar coletando dados e informações do carro. Diante da iminente estreia da equipe norte-americana na Fórmula 1, o melhor tempo registrado pelo mexicano foi de 1 minuto 21 segundos 0,24, mas o importante é que conseguiram ganhar mais experiência, conhecer muito mais o carro. E amanhã eles vão para o último dia de testes, onde esperam ter mais uma jornada sem incidentes, que traga mais dados para a equipe. Então, pelo menos vimos bastante progresso da Cadillac hoje, sem aqueles problemas que os prejudicaram na segunda-feira. Amanhã eles podem ter um dia igual ou até melhor. Definitivamente será um sucesso para a equipe norte-americana em sua primeira pré-temporada na Fórmula 1. E finalmente, depois de muita espera, a Aston Martin estreou seu novo monoposto praticamente na última hora desta pré-temporada. O carro projetado por Newey, confortável pela primeira vez na pista, mas obviamente pelo atraso com que acabaram saindo. Neste dia só conseguiram dar 5 voltas em baixa velocidade, como voltas de instalação. Não há muito a dizer sobre a Aston Martin, pois essas voltas serviram só para testar se o carro funcionava bem. Provocaram a única bandeira vermelha do dia quando Lance Stroll ficou encarregado de estrear. O carro ficou parado perto da entrada do pit lane por um problema sobre o qual sabemos muito pouco até este momento do que foi visto. Destaca muito o design radical e agressivo do carro, pelo menos nas fotos que compartilharam, como um design de suspensão que chama muita atenção. Portanto, em teoria, amanhã deveríamos vê-los durante todo o dia e, com isso, poder avaliar melhor o monoposto. Mas pelo menos já conseguiram colocar o carro na pista, e isso é bastante positivo para a equipe dirigida por Lawrence Stroll. Senhoras e senhores, encerramos o penúltimo resumo da pré-temporada do Circuito de Barcelona. Só resta o dia de amanhã, quando as equipes que não usaram os 3 dias voltarão a aparecer. Portanto, em teoria, deveríamos voltar a ver Cadillac, Audi, Aston Martin, Racing Bulls, Ferrari, McLaren e Alpine. Então, com isso, terminamos este resumo. Nos vemos amanhã para continuar cobrindo o que acontecer neste último dia de testes. E te convido a deixar seu comentário na seção abaixo. Se você achou interessante o design do Aston Martin, obrigado. Na verdade, deixe nos comentários a sua opinião sobre o Aston Martin. Estou bastante interessado em saber o que cada um de vocês acha desse monoposto. Mas enfim, eu sou o Skyline Racing. Se gostou do vídeo, curta, inscreva-se no canal e ative as notificações para saber quando eu postar novos vídeos. Nos vemos amanhã no último resumo da pré-temporada 2026 da Fórmula 1.